O judaísmo se originou no século XVIII a.C., quando Abraão deixou o politeísmo e conduziu os hebreus de ir para a terra prometida a Canaã, seguindo os sinais de Deus. Canaã se localizava onde hoje é a Palestina. Por volta de 1700 anos antes de Cristo, os judeus migram para o Egito, onde são escravizados por aproximadamente 400 anos. A fuga do Egito é comandada por Moisés, que recebe no Monte Sinai a Tábua dos 10 Mandamentos. Ficam por 40 anos peregrinando no deserto até que recebem um sinal de Deus para que voltem à Terra Prometida. Jerusalém é, então, transformada num centro religioso. Após o reinado de Salomão, as tribos dividem-se em 2 reinos, Reino de Israel e Reino de Judá. Neste momento de separação, aparece a crença da vinda de um Messias que iria juntar o povo de Israel e restaurar o poder de Deus sobre o mundo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do judaísmo, que é uma religião extremamente interessante, porque ela é representativa assim, do primeiro momento que a gente tem na história da humanidade de uma religião monoteísta. Então, o judaísmo é o exemplo primeiro que a gente vai encontrar na história das religiões de uma religião que faz a opção por um único Deus, e isso acontece assim muito remotamente, né? Cerca de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. Então essa experiência do judaísmo ela é muito interessante. Essa exatidão de data a gente não tem, porque é período da antiguidade, alguns autores vão variar, 200 anos a mais, 200 anos a menos, mas é um pouco nessa direção, né? E os judeus, também chamados de israelenses, israelitas e outros nomes que foram recebendo nomenclaturas diferentes ao longo da história, eles se localizaram sempre nessa região do Oriente Médio, que é uma região que até hoje é uma região interessante, né? Assim, ao redor do Mediterrâneo, geograficamente a gente diz que é no Mediterrâneo Oriental, e essa terra que eles fazem opção por ela é uma terra boa e é uma terra que na agricultura e na pecuária, enfim, ela vai sendo, também nos minerais, ela vai sendo uma terra que vai se projetando como um espaço muito fértil, muito bom para o trabalho, né? Os judeus são um povo muito pequeno, é um povo assim, uma tribo muito pequena no seu início, mas ela tem os judeus têm uma concepção de cultura e de vida e de sociedade que para a época é sempre muito desenvolvido. Não é nunca um povo bélico, não é um povo guerreiro, é um povo que sempre ao se envolver com as guerras, com as lutas de conquista que eram próprias daquele período da história da humanidade, eles sempre acabavam sendo subjugados porque eles não tinham nenhuma estrutura, nenhuma organização bélica que pudesse permitir. Eles eram fundamentalmente agricultores e de pastoreio, né, e também foram um pouco comerciantes, enfim, como todas essas atividades que todos os povos da antiguidade fizeram, né? Eles se notabilizam assim por uma valorização grande da família, por exemplo, né, dos rituais, das celebrações, das festas, e bem mais tarde eles vão defender a família monogâmica, embora no início dos tempos, como todos os outros povos, eles foram polígamos, né, como todos eles eram mesmo. Entre os rituais judaicos, podemos citar a circuncisão dos meninos e o bar mitzvah, que representa a iniciação da vida adulta. Os homens judeus usam a kippá, pequena touca que representa o respeito a Deus no momento das orações. Algumas festas judaicas: Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico; Yom Kippur, Dia do Perdão; Hanukkah, Festival das Luzes; Pessah, Páscoa; Shabat, Sábado. As práticas religiosas dos judeus são muito interessantes, elas são muito múltiplas. E, na verdade, o judaísmo, como qualquer povo da antiguidade, é um povo que sobrevive nas dificuldades do mundo social e organizado da época, fazendo sempre grandes sínteses. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
efetivamente a gente não encontra um povo puro, né? Como até hoje a gente não encontra, né? A noção de que nos espaços determinados para o convívio humano, várias tribos, vários grupos conviviam. E desse convívio, então, sempre a construção da cultura daquele povo vai se ampliando, porque vai encaixando, né? Vai absorvendo outras práticas. Então, os outros povos, né, agora em relação ao judaísmo, vão sempre ser povos que trazem elementos que enriquecem a cultura judaica, evidentemente. E aí, na verdade, na questão religiosa também, a gente vai encontrar muitas práticas que depois vai se descobrir que eram, pela pesquisa histórica, de que elas pertenciam a outras tribos, a outros grupos, enfim, né? Mas isso não é uma coisa específica dos judeus, isso é uma coisa própria aos grupos, né, aos povos, né, de antes, inclusive os povos de hoje, mas na época a gente pode salientar. E o judaísmo, então, ao ter esse contato com outras práticas culturais, religiosas, enfim, ele vai absorvendo, vai censurando umas, vai aproveitando outras, enfim. A gente pode dizer, então, que o judaísmo é uma religião que é, como a maioria delas todas, mas em especial o judaísmo, constituída assim, de muitos rituais, de muitas festividades, de muitas celebrações, de muitas cerimônias, e é uma religião que se organiza em cima de toda uma diretividade legal. Há uma lei muito forte gerenciando toda a vivência do povo. E claro, é aí que a gente vai localizar aquilo que depois a civilização moderna vai dizer que é o início, né, o primeiro processo declaratório dos direitos humanos, que é o Decálogo, os 10 Mandamentos. Então é ali que aparece, né, por primeira vez. E eles são conhecidos, os judeus, isso é tão forte neles, que eles são conhecidos hoje pelos historiadores, modernamente, como o povo do livro, né, entre aspas, porque eles seguem as suas regras de doutrina. E todo texto do Antigo Testamento que a gente localiza hoje na Bíblia usada pelos cristãos refere-se, né, à prática judaica. E esse espaço do Antigo Testamento, ele se subdivide em diversos tipos de literaturas, vamos dizer assim. Então, a primeira delas são os livros da lei, ou a Torá, ou o Pentateuco, que a gente chama de diversos nomes, né, que contém toda a orientação legal que rege o convívio, a convivência das pessoas das comunidades judaicas, desde tempos remotos, e hoje, de alguma maneira, também é orientador. Depois a gente tem os livros históricos que contam as narrativas de toda a experiência de fé dos judeus e que são sempre muito acessados, né, no sentido da manutenção da história do povo e da história religiosa. Os livros poéticos, os salmos, né, muito conhecidos, assim, os provérbios de Salomão e outros, né, que é, na verdade, a literatura mais poética, que a gente chama. E, por último, e não menos importante, ao contrário, muito significativo, os livros proféticos. E eles se dividem em profetas maiores e profetas menores, no sentido de que alguns textos são mais eloquentes do que outros, e alguns com um valor, né, mais pontual e outros com um valor mais genérico, né? Para os judeus, Javé é o Criador do universo. É onipotente, onipresente e onisciente. Ao contrário de outras religiões, o maior pecado do judaísmo é a idolatria, ou seja, a adoração de imagens e santos. Desta forma, só há uma divindade, mas que recebe diversos nomes. Como é proibido pronunciar o nome do Criador em vão, os judeus possuem um profundo sentimento de reverência para com esta palavra, de forma que a pronúncia correta tornou-se restrita, somente utilizando em ocasiões de extrema solenidade, como no dia do Yom Kippur. Em outras ocasiões, pronunciavam-se Adonai, meu amo, meu Senhor, em lugar do nome do Criador. Na organização religiosa, para os judeus, o
templo mesmo, a estrutura do templo é fundamental. Na história toda bíblica, o templo é sempre esse lugar de localização da figura do sagrado, da representação da presença de Deus, e para eles isso é fundamental. Isso é tão importante que em alguns momentos na história do judaísmo, quando o templo é destruído nas guerras, eles sofrem profundamente porque eles se sentem então assim meio desarvorados, sem esse local, esse lugar, né, que abriga para eles o sagrado. E nós encontramos assim nos tempos mais remotos a figura dos sacerdotes, então em alguns momentos da história de Israel, dos judeus, a gente vai ter os sacerdotes morando mesmo no templo e com as famílias dos sacerdotes como famílias sacerdotais também, mas isso não é durante todo o período. E depois a gente vai encontrar a figura dos profetas, ela é mais recente, é mais assim, ano 1500, 1800 antes de Cristo, os profetas começam a aparecer. E que são essas figuras que são sempre aqueles que apontam os equívocos, os erros, né, as situações de opressão do povo, as monarquias que não são bem realizadas, os despotismos e assim por diante. O papel dos profetas é sempre um papel de apontamento daquilo que deveria ser feito para atender à vontade de Deus. E quando os governantes, o próprio povo, enfim, se desvia desses caminhos, então os profetas têm discursos muito eloquentes e são textos belíssimos, né, que orientam o povo, na verdade, na justiça e assim por diante, na generosidade, no cuidado com o outro e assim por diante, né. Modernamente, a gente vai chamar de rabino, né, esse sacerdote, a sinagoga vai ser esse lugar onde eles se agrupam para fazer os seus cultos, os seus rituais e celebrações. Bom, os judeus são um grupo assim, extremamente interessante, porque eles são um grupo que não é tão grande quanto outros grupos religiosos, mas são grupos que têm uma estrutura cultural muito interessante, e a tendência deles é sempre, ao terem que construir pontes, né, de convívio cultural com outros povos, eles são bem-sucedidos, eles não enfrentam grandes dificuldades. O judaísmo é dividido em 3 vertentes. Ortodoxo segue o judaísmo na forma mais tradicional. São bastante radicais e não reconhecem sinagogas e rabinos não ortodoxos. Conservador. Apesar de tomar como sagradas as tradições judaicas, acredita que algumas coisas devam mudar e passar por ajustes de acordo com mudanças sociais. Reformista. Submetem as tradições judaicas a reavaliações de geração a geração. Os ortodoxos defendem a determinação de um judeu como uma pessoa nascida de mãe judia ou convertida em estrita conformidade com a lei judaica. E finalmente, a grande pergunta de vocês vem na direção da questão do meio ambiente. Como é que, então, o judaísmo vai trabalhar a questão do meio ambiente, né? E aí, assim, vale a gente voltar para a concepção religiosa e procurar esse princípio primeiro mesmo, né? De que para os judeus, e claro, para os cristãos também, porque os cristãos acabam sendo uma decorrência o cristianismo acaba sendo uma decorrência do judaísmo, e uma ampliação dele, um redimensionamento. Para ambas as religiões, a ideia de que todas as coisas são criadas por Deus, né? O que existe é criação de Deus, é criação da vontade de Deus, tanto o homem, o ser humano, a mulher, enfim, quanto a natureza. Só essa compreensão já nos conduz assim, à ideia de que, então, tudo aquilo que é criado por Deus deve ser respeitado. Então, assim, não há nenhuma possível discussão em pensar no desrespeito à natureza. A natureza é um dos elementos que constitui a realidade, e essa realidade toda, né, ela se origina da vontade de Deus, vamos dizer assim, na compreensão deles. E ela, então, tem que ser respeitada, né? Tudo vem desse Criador, tudo deve
vem nessa lógica de harmonia da construção do universo, né? O ser humano é um desses elementos, e a natureza como um todo, a água, o ar, o sol, enfim, todos os elementos dos quais todos nós precisamos. Então, assim, mexer nessa harmonia é, na verdade, não fazer a vontade de Deus. Essa é um pouco da ideia. E acho que, fundamentalmente, assim, a natureza é sempre motivo de gratidão, né, para os judeus, quer dizer, para os religiosos de forma geral. É sempre a contemplação da natureza, ela é sempre um motivo de gratidão a Deus e um motivo de expressão de Deus da sua capacidade de criar e de se desvelar e de dizer para o homem, para os seres humanos, que são bem-vindos ao mundo e assim por diante. E, na verdade, vale dizer que hoje em dia, né, passado todos esses 3, 4 mil anos de história antes de Cristo, a gente, quando o mundo entra numa outra estrutura, numa outra etapa civilizatória mais desenvolvida, vamos dizer assim, ou mais elaborada, a gente vai descobrir a nação judaica se notabilizando, né, pelos estudos da ciência, da pesquisa. São grandes pesquisadores, são grandes estudiosos, grandes universidades, a gente vai ter em Israel. E aí, claro, tudo isso, o domínio dessa técnica toda, que eles vão, da dessalinização, né, da água do mar, que eles têm pouca água, da questão da fertilização do deserto, da questão da construção civil, enfim, todas as áreas da ciência eles têm altos níveis de desenvolvimento. Tudo isso, naturalmente, vai contribuir para que, nessa noção do meio ambiente, a relação seja sempre positiva, sempre contributiva, vamos dizer assim. Claro, né, a gente está falando de forma genérica, evidentemente uma ou outra situação pode acontecer, e aí a gente teria que sair desse lugar do genérico para ir para o lugar do pontual, que não é o nosso caso agora aqui. Mas, tecnicamente, os judeus, em princípio, não são contrários ao cuidado com o meio ambiente, contribuem para tal, não é? E estão inseridos numa comunidade mundial, onde a gente vai encontrar sempre essa preocupação, né, do politicamente correto, claro, e daquilo que é mais do que isso, né? A concepção religiosa ultrapassa essa concepção do politicamente correto. Não é só porque é correto para as pessoas contribuírem, mas é porque há um princípio religioso determinante para que a relação daquela religião com o mundo, com a realidade ao seu redor, se dê dessa forma e não de outra forma. Os judeus sofreram uma grande diminuição após os anos 40. Com o surgimento do nazismo de Hitler e o Holocausto, a população judaica foi de 25 milhões para cerca de 15 milhões, sendo que grande parte delas saiu da Europa. Os que ainda vivem na Europa se encontram na França, com um judaísmo conservador, mas possui também algumas comunidades liberais e outras ortodoxas. Só nos Estados Unidos há cerca de 5 milhões de judeus, sendo por esse motivo um dos centros do judaísmo. O outro grande centro é Israel. O Estado de Israel foi oficialmente anunciado em 14 de maio de 1948. A criação do Estado se baseou numa resolução aprovada um ano antes da ONU. 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram às pressas seus lares, a maioria tornando-se imediatamente cidadãos de Israel. A sobrevivência do novo país de longe serviu para tranquilizar as coisas. O resultado do conflito só semeou mais violência na região, violência que dura até hoje.